e que fazem com que a ginecologia e a endocrinologia sejam especialidades que realmente podem se somar. Isso que é interessante, vou até deixar de dica para vocês. Todas as vezes que a gente sobe no palco, a gente nunca sobe para falar só sobre conhecimento teórico, que já seria incrível. A cada intervalo, tentem conhecer 5 pessoas novas. Tem pessoas incríveis aí fora que vocês não conheceram ainda e que estão aí, às vezes sentado do lado de vocês. É muito legal estar do lado de um amigo que você não vê há algum tempo, mas esse você já conhece. Aproveite para conhecer 5 pessoas novas a cada intervalo. Em todo evento que a gente faz, eu e minha esposa, a gente sempre combina, vai para aquele lado que eu vou para lá, eu vou conhecer gente nova do também, e depois a gente se encontra para trocar as informações. Ele te obriga, né? Não, vamos falar a verdade. Eu dou uma obrigada pela aí também. Mas isso é importante porque vocês vão pegando insights diferentes com essas outras pessoas. A gente se conheceu assim. A gente se conheceu exatamente assim, no caso, mas foi bem não intencional. Eu sentei atrás de você e aí daqui a pouco a gente estava conversando e quando viu, enfim, 5 anos se passaram e a gente continua juntos aqui. Maravilha. Então, sem mais delongas, nós vamos falar sobre lipedema e endometriose. Quem é de vocês que é gineco? Levanta aí, por favor. Gineco. Maravilha. Sempre é mais, né? Baixa. Quem é endócrino? Esse ano tem banho, né? Nutrólogos. Recorde. Nutrólogos. Outras especialidades? Show. Maravilha. Que bom. Sejam todos muito bem-vindos. E essa aula, todas essas condições que a gente vai falar aqui, ele não precisa de uma especialidade, precisa de alguém dedicado a estudar. Isso é que é mais importante. Ter um RQI, uma especialidade, não quer te dizer que você é melhor do que ninguém para tratar nenhum dos pacientes. Isso é uma grande verdade. Quantos colegas têm paredes de diploma que não caberia nesses telões de LED, mas não conseguem ter o olhar que vocês têm para paciente de vocês. Então, muito mais importante do que diplomas de grandes sociedades, que nós temos também, está tudo certo ter, mas é um olhar empático, é essa vontade de crescer e essa necessidade contínua de aprovação e de absorção de novos conhecimentos. Então, vamos falar sobre essa doença que é exatamente uma convergência da ginecologia e da endocrinologia, doenças extremamente frequentes que acontecem nos nossos consultórios, que acometem 20% em conjunto da população de mulheres. Essa aula foi uma ideia real, essa história. Eu tive uma ideia um dia lendo, e até a gente colocou na aula, um trecho assim, de uma publicação de endometriose, e que, de repente, se eu tirasse tudo que estava escrito endometriose, todo o resto fazia sentido em mulheres com lipedema. E aí eu ainda falei para o André, olha isso aqui, se a gente tirar endometriose e colocar lipedema, a gente está falando da mesma doença. Vamos fazer uma aula sobre isso? Aí a gente começou, rascunhou essa aula ali num Brainzone que a gente fez com vocês em algum momento desse ano, mas aí a gente achou que realmente era uma coisa que valia a pena, até pelo ineditismo, né, por construir uma associação tão importante, a gente achou que valia a pena trazer isso para o palco. A gente gosta de fazer pelo menos uma aula com nós dois juntos no palco para ver como que é um pouco, para vocês terem uma amostra pequena do que é o nosso dia a dia nos últimos 5 anos, né? Exato. Coloca o slide da gente na tela, por favor. Volta 1. Isso. Bom, então, na verdade, em vários momentos, a gente vai passar bola um para o outro. Todo mundo já percebeu que lipedema virou um assunto que parece que só existe isso agora, né? Parece que a doença nunca existiu e agora tem uns 2 anos, parece que é a doença mais prevalente que existe. E, na verdade, eu sempre gosto de mostrar que é uma coisa muito antiga, né? É um assunto que se fala muito hoje, mas ele já aparece em inscrições históricas, em fotografias centenárias, como dessa africana, há muito tempo atrás. Então, essas mulheres, elas não surgiram agora, elas provavelmente sempre existiram entre nós, só que elas não sabiam que isso era uma doença, elas não sabiam que isso talvez fosse tão comum, e muito menos se sabia o que levava uma pessoa, o que levava uma mulher a desenvolver uma doença que acometia de forma tão intensa o tecido adiposo. Ano passado, eu fiz essa busca, né, lipedema e menopausa no PubMed, e eu achei, tinha 5 resultados, nenhum
nenhum dessas 5 publicações era especificamente sobre, e nenhuma sobre intervenções, sobre tratamento, sobre remédios, sobre como cuidar disso, além da cirurgia. Esse ano eu refiz a pesquisa, de 5 foi para 9, mas a gente continuou ainda tendo adição, basicamente, de estudos de revisões de literatura, de levantamentos de fisiopatologia, mas nada de intervenção. Tanto é que, se a gente for procurar ali nos registros do Clinical Trial, seguimos sem nada registrado de tratamento hormonal para lipedema. Mas a gente tem que colocar esse assunto na roda, porque o tecido adiposo é um grande órgão endócrino, e eu digo para vocês, eu acho até que é o maior deles, né? O que produz a maior quantidade de hormônios, e o que a gente, talvez, como médicos que pretendem tratar a saúde da mulher, é o que a gente não pode ignorar. E a gente sempre ligou muito a tecido adiposo à obesidade, e a obesidade às doenças ocasionadas por disfunções do tecido adiposo. E aí veio a ideia também de dar a próxima aula, porque a gente tem que entender tecido adiposo no contexto da saúde hormonal feminina. E quando a gente começou a pensar nesse link com a endometriose, tudo fez mais sentido ainda. Tudo que envolve a distribuição de gordura corporal, e não é nem só a distribuição e o comportamento do tecido, da gordura corporal em mulheres, tenham certeza, envolve os seus hormônios. Essa gordura, e a gente vai usar esse modelo biológico do lipedema, ele é muito interessante, ele nos ensina muito sobre comportamento biológico de tecido adiposo anormal, disfuncional. O maior exemplo de tecido adiposo disfuncional é o tecido adiposo da obesidade, mas a gente pode citar vários outros modelos, várias outras disfunções e doenças, onde a gente consegue perceber que o tecido adiposo adquiriu um comportamento diferente, uma característica diferente daquela básica, daquela que a gente imaginava. Essa gordura do lipedema, ela tem aí uma lista, isso não é uma aula de lipedema, mas, para quem talvez nunca tenha se aprofundado um pouco nesse assunto, ela tem várias características que a diferem de adipócitos habituais, de um adipócito branco, de um adipócito de tecido celular subcutâneo, e que a tornam um modelo biológico para a gente entender sobre doenças do tecido adiposo, sobre como, por exemplo, a gente pode ampliar o nosso arsenal terapêutico para tratar, por exemplo, a obesidade, que é a mãe de todas as doenças modernas. Não se engane que a partir de agora, porque tem tisdepatida, vai ter retratutida, vai ter bimagrumab, que tudo está resolvido por remédio, porque não vai estar. E o que a gente sabe que tem no lipedema? É um adipócito que cresce por uma hipertrofia descontrolada, disfuncional, ele tem uma beta-oxidação ineficiente, ele é difícil de queimar, existem alterações de metabolismo lipídico, isso até nem tem uma evidência muito robusta, uma expressão gênica aberrante, um estado crônico de inflamação, aumento de citocinas inflamatórias, um aumento de estresse oxidativo. Se levanta a possibilidade que exista uma alteração de distribuição de receptores estrogênicos, o que não é verdade. Embora tenha aí algumas pessoas que falam que toda mulher com lipedema tem alteração de receptor alfa e beta, que toda mulher... Gente, basta a gente ser, sabe, um pouco mais crítico para entender que toda vez que a gente fala que toda paciente que tiver endometriose, ela é assim. Toda mulher com menopausa, ela é assada. Todo mundo que toma tisdepatida responde desse jeito. Toda vez que a gente fala toda, a gente está errando, só para começo de conversa. E a distribuição e o comportamento dos receptores hormonais, mas especialmente do receptor estrogênico, ela muda durante a nossa vida. Muda com a idade, muda com a exposição hormonal, muda com o secretoma local, muda com a reposição hormonal. Como é que a gente vai dizer que toda alguma coisa vai ter tal alteração? Então, não dá para a gente dizer isso do lipedema também. Existe uma esteroidogênese de tecido adiposo alterada também. O que é isso? A célula de gordura, o adipócito, ele produz hormônios, produz mais do que os ovários ao longo da vida. Eu vou mostrar para vocês alguns estudos provando isso.
Esse estudo mostrou que existem mais de 900 alterações de composição lipídica, mais de 600 metabólitos alterados. Existe uma expressão diferencial de mais de 3.400 genes envolvidos na matriz extracelular, em vias de sinalização. Então, uma gordura absolutamente diferente. Essa figura é uma figura que aparece com muita frequência nas publicações. Ela é muito bonita, mas ela também é incompleta, porque ela coloca aqui no centro uma mulher com lipedema com obesidade. Mas e as outras? A gente sabe que lipedema, a obesidade, ela está presente em 60% das mulheres com lipedema, mas e as outras 40% que não estão representadas nessa figura? Como é que a gente vai tratar? E as pacientes com obesidade que emagrecem e que não melhoram do lipedema, como é que a gente vai tratar? Então, esse modelo é muito bom, ele mostra para a gente a questão da disfunção vascular, e eu vou mostrar isso porque é bem legal, que depois a gente transporta isso para a endometriose. Então, existe aqui uma inflamação, uma disfunção vascular, uma alteração de expressão de zonulina, uma quebra de barreira vascular, uma hiperpermeabilidade de endotélio nessas pacientes, existe um acúmulo anormal de gordura. A gente vê isso como uma coisa ruim, mas, na verdade, a capacidade de estoque, acumular gordura sem limites, ela é boa, ela nos favorece. Quando a gente passa a não ter, a estabelecer um limite para a hipertrofia dos adipócitos, esse adipócito começa a sofrer, ele sofre de hipóxia, ele desenvolve fibrose e, com isso, a gente tem doença. E só um detalhe, Ju, para a gente sempre lembrar, essa sopa de letrinhas que a gente começa a ver ali nas laterais, é importante que vocês vejam. No tecido adiposo, você começa a ter aumento de fator de crescimento vascular, VEGF. Lá embaixo, no canto inferior direito, o remodelamento do colágeno está ligado à atividade de metaloproteinases. Então, vão conectando, porque daqui a pouquinho, quando a gente for fazer os pontos de conexão entre lipedema e endometriose, vocês vão ver que existe muito mais similaridade do que a gente imaginava. VEGF, André falou, alteração, ó o oxigênio, aqui a fibrose, o remodelamento de matriz extracelular, tudo isso que a gente sabe, a gente ainda precisa saber várias outras coisas ainda. Tá? Então, é uma gordura é uma gordura subcutânea, um adipócito branco. Mas ele não se encaixa nessa categoria de forma completa. E uma das coisas mais marcantes dessa gordura do lipedema é que existe uma alteração aqui de infiltrado inflamatório. E a gente acha que gordura, que o tecido adiposo ele é formado só de adipócito. Mas, na verdade, o tecido adiposo ele é formado da célula de gordura, do adipócito, do estroma, dessa matriz extracelular, dos vasos sanguíneos, dos vasos linfáticos, dessa matriz onde está em volta desses adipócitos, e tudo isso forma essa unidade funcional. E a imunologia, a característica do infiltrado, principalmente de macrófagos, que são os principais players dessa inflamação mais saudável ou menos saudável do tecido adiposo, essa característica, esse tipo de característica desse infiltrado inflamatório é que, em última análise, vai determinar se esse tecido adiposo é mais saudável ou menos saudável, mais inflamatório ou menos inflamatório. Isso aqui é lipedema, né? Então, ele é dividido em tipos de acordo com os lugares onde acomete, não é só na perna, acomete braços, pode acometer gordura abdominal. Existem alguns achados clínicos que são muito característicos de mulheres com lipedema, e ninguém melhor para fazer esse diagnóstico, gente, do que vocês que são a maioria dessa sala, os ginecologistas. Porque vocês têm a oportunidade de ver a paciente sem a roupa. Vocês estão ali para fazer exame e tem uma perna de cada lado na cabeça de vocês. Uhum. Então, não tem desculpa para um ginecologista não fazer diagnóstico, não tem desculpa para um médico fazer. E, por incrível que pareça, muitos
médicos não fazem esse diagnóstico, ou não faziam até muito tempo atrás, por falta de exame, e é uma doença de exame físico, né, André? Exato. É diferente até da endometriose, porque a endometriose não está escrito na testa da paciente tem endometriose, você tem que ter um alto nível de suspeição e você precisa de exames adicionais. O lipedema, dificilmente, você fazendo um bom diagnóstico clínico, precisa de nenhum outro exame. Então, essa é a classificação. Como eu disse, a intenção não é fazer uma aula de lipedema, mas olha aqui que interessante, quando a gente vai levantar casuísticas populacionais de mulheres com lipedema, a gente vai encontrar 43% dessas mulheres com queixas menstruais. É isso que tem que nos fazer suspeitar de alguns outros diagnósticos. E eu costumo sempre dizer nas minhas aulas, a mulher com lipedema nunca tem só lipedema. Esse é o grande diferencial. A mulher com lipedema, ela tem outras coisas e cabe a nós identificar essas outras coisas. E umas delas são as doenças, as alterações ginecológicas. Então, olha só, 17% de pacientes com SOP, 15% de pacientes com miomatose, 11% com alterações fibrocísticas mamárias, 4% de endometriose, mas cá entre nós, para mim isso está tudo errado. No meu consultório, que é nada, né? Nível de evidência Z, mas na prática, eu acho que é muito mais frequente o diagnóstico de endometriose. É super frequente, a gente vai falar amanhã, de pacientes com lipedema e que vão fazer a mamografia e tem a mama densa. Que história, o que essa mama densa está querendo nos contar numa paciente com lipedema? O que tem na mama? Tem tecido mamário e tem o que mais? Gordura, receptor de estrogênio. Exatamente, gordura, receptor de estrogênio. Então, assim, eu ouso dizer que essa alteração de densidade mamária está muito relacionada à inflamação desse tecido adiposo, a uma esteroidogênese acentuada, a produção de estrogênio local. A gente sabe que isso existe em câncer de mama. Está cheio de estudo em câncer de mama mostrando que o problema no câncer de mama não é o estrogênio circulante, é o estrogênio sendo produzido localmente aonde? No tecido adiposo. Então, são perguntas que a gente ainda precisa de resposta, porque se isso for verdade, se existe essa relação entre a densidade mamária aumentada em mulheres com lipedema, será que as mulheres com lipedema, então, elas têm um risco aumentado de câncer de mama? E se tem risco aumentado de câncer de mama, como é que a gente vai cuidar dessas pacientes? Então, ainda são coisas que eu acho que a gente precisa ir um pouco mais além. E 4% de endometriose, a gente estava até conversando ontem, provavelmente decorre do fato de que a gente ainda tem muitas mulheres que não têm diagnóstico de endometriose e passam a vida inteira sem nem saber. Seria correto dizer que lipedema é uma doença inflamatória estrogênico dependente, sim ou não? E qual é a definição de endometriose? Endometriose é definida como uma doença inflamatória, estrogênio dependente, porém um comportamento do tecido endometrial que reveste a cavidade interna do útero, ela se deslocou para fora do útero, mas a base fisiopatológica do lipedema e da endometriose são extremamente parecidos. Vamos falar de casuística. Vocês sabiam que existem no mundo aproximadamente 200 milhões de mulheres diagnosticadas com endometriose? Diagnosticadas, porque a gente vai falar ao longo da aula, existe um atraso no diagnóstico, existe uma dificuldade de fazer esse diagnóstico de forma assertiva, e quando a gente começa a entender um pouco de localização, por que é que esse tecido endometrial ele saiu do endométrio e foi para fora? Quais são os locais mais comuns? Aqui, ligamentos uterossacros, septo reto vaginal, na região posterior do útero, no intestino grosso, nos ovários, a gente também tem no intestino delgado, nas tubas uterinas, na serosa, no peritônio, na bexiga. E aqui já vem um ponto, especialmente que a gente sabe que quem não é ginecologista, às vezes não sabe como solicitar um exame de forma adequada. Quando você faz a solicitação de uma ultrassonografia pélvica transvaginal simples para a sua paciente, o transdutor vai entrar pela vagina da paciente e vai olhar anteriormente. Então, ele vai olhar útero, bexiga e anexos.
Grande parte das lesões, especialmente iniciais de endometriose, estão na região posterior, que não são vistas no ultrassom simples. Qual é o ultrassom transvaginal que vocês solicitam e que tem alguma informação sobre o intestino? Nenhum. Nenhum ultrassom transvaginal simples menciona, por exemplo, ligamento uterossacro. Então, a gente tem que saber o que é que a gente está pedindo, porque estamos cansados de receber. Eu tenho um paciente que chega no consultório com um exame, fez uma ressonância e fez um ultrassom transvaginal. Ultrassom transvaginal, exame completamente normal. Ressonância com preparo, pelve congelada. No mesmo dia. Então, a gente precisa solicitar para essa doença um ultrassom pélvico transvaginal com preparo intestinal ou uma ressonância solicitada da mesma forma. E é exatamente por conta dessa diversidade de localizações que a sintomatologia da paciente com endometriose é tão exuberante e distinta. Nós temos desde pacientes completamente assintomáticas até mulheres que apresentam os múltiplos Ds. Ela tem dor para menstruar, que é a dismenorreia. Ela tem dor abdominal cíclica ou acíclica. Ela tem distensão abdominal. Ela tem disúria, dor para urinar no período menstrual. Ela tem dispareunia, dor na relação sexual. Ela tem disquesia, dor para evacuar durante o período menstrual. E tem sintomas gastrointestinais e redução da libido, até pelo próprio medo de sentir dor na relação. E aí nós falamos sobre isso e voltando para mais um detalhe, ela é uma doença estrogênio dependente inflamatória ligada também a estresse oxidativo. Então, se a gente olhar, como o Ju comentou, mais um ponto de convergência. Tá, mas lembra que a gente falou daquelas letrinhas que estavam ali no slide belíssimo de lipedema? Vamos olhar na fisiopatologia da endometriose? Independente dos motivos pelos quais aquele tecido endometrial saiu do endométrio e foi parar em qualquer um daqueles locais na pelve ou extrapélvico, a gente seja por menstruação retrógrada, por metaplasia celômica, por disseminação vascular linfática, independente disso, um ponto de gatilho ele é real e acontece em todas as vezes. Liberação de citocinas e quimiocinas pró-inflamatórias. Em especial, fator de necrose tumoral alfa, interleucina 6, interleucina 8 e interleucina 1 beta. Na hora que você tem essa liberação em cascata das enzimas e de proteínas pró-inflamatórias, você estimula exatamente o mesmo fator de crescimento que no tecido adiposo o Ju mostrou. Fator de crescimento vascular e fator de crescimento neural. Então, você estimula maior inervação e maior vascularização. Entenda que a célula de endometriose, ela é uma célula, a gente estava no congresso esse ano no Endo Dubai, e aí teve a presidente do site endometriosis.org, que é do Reino Unido, ela mostrou que quando a gente fala que a endometriose é uma doença benigna, a gente termina neutralizando a importância de investigar o comportamento semelhante à célula de câncer que a célula de endometriose tem, porque ela cria um cenário dentro do maquinário celular que a gente chama de nicho pró-endometriótico, ou seja, eu vou criar todas as condições para receber muito estrogênio e para produzir muito estrogênio por endocrinologia, a exemplo do que acontece na gordura do lipedema. Então, aqui do lado esquerdo, se a gente olhar as enzimas da cascata da esteroidogênese, tudo que a célula de endometriose faz é preciso aumentar meu estrogênio. Então, ele aumenta a proteína STAR, que é a primeira enzima da cascata da esteroidogênese que estimula o LDL colesterol a entrar na mitocôndria e ser convertido a pregnenolona. Então, ele aumenta essa entrada de colesterol na mitocôndria. Ele aumenta a enzima aromatase, que é a enzima que converte androgênios em estrogênios, vimos naquele vídeo. Ele aumenta os receptores de estrogênio, mesmo que a quantidade circulante de estrogênio seja mínima, o receptor está superávido. E vocês lembram que receptor beta no tecido endometrial é proliferativo. A gente viu também na primeira aula. Ele diminui receptores de progesterona. Uma condição que daqui a pouco a gente vai comentar é a resistência à progesterona, que tem uma correlação entre lipedema e endometriose. E ele diminui a enzima 17-beta-hidroxiesteroide desidrogenase tipo 2, que é a enzima que converte o estradiol mais potente em estrona menos potente. Ou seja, eu aumento vascularização, eu aumento inervação, eu aumento produção de estrogênio, eu diminuo a produção de progesterona, eu aumento os receptores de estradiol, eu baixo os receptores de progesterona e eu diminuo a enzima que diminui a potência desse hormônio, para que mais hormônio esteja disponível.
Do outro lado aqui da figura, do lado direito de vocês, esse aumento da expressão de interleucina 6, que anotem, por favor, pode ser dosada no sangue periférico. Interleucina 6 maior do que 7 é um indicativo em uma paciente com dor pélvica crônica de endometriose. Isso não fecha diagnóstico, mas é um forte indicativo. E toda paciente com endometriose precisa, assim como no lipedema, ser rastreado para outras doenças autoimunes, em especial se ela tiver interleucina 6 aumentada. Por quê? Nosso organismo é extremamente sábio. Na hora que você tem uma célula de tecido endometrial ectópica, as natural killers, que são nossas células de defesa, sinalizam para os macrófagos, amigo, vem cá, fagocite esse bonitinho aqui que está fora do lugar dele. Mas, quando você tem níveis aumentados de interleucina 6, ele bloqueia a atividade de fagocitose das natural killers. E com isso você altera o immune surveillance, a capacidade do seu sistema imune de fazer uma vigilância adequada. Quando isso não acontece, você não tem uma atividade de fagocitose e você começa a liberar também fatores de necrose, o NF-kappa-beta, o grande responsável pela dor dessa paciente. E aí, Ju fez uma avaliação muito brilhante em relação a isso. Se a gente trocar o nome mecanismos postulados para a origem da endometriose e fizer apenas a exclusão aqui desse pool monoclonal, é exatamente isso que você encontra nos mecanismos postulados para o lipedema. E essa frase, que foi de uma aula de Ju, esse slide aqui é dela, ela mostra exatamente isso. Assistindo uma aula... A história foi exatamente essa e o assim. trecho do livro, do artigo é exatamente isso. Era sobre endometriose. Os níveis séricos de estradiol não são significativamente diferentes em indivíduos com em comparação com indivíduos saudáveis. A dominância estrogênica é causada por uma síntese local de estrogênio, aumento da atividade de receptor estrogênico nas células, no caso endometrióticas, uma superprodução de estradiol no tecido local estimula a sinalização de R-beta, aumento da relação R-beta e R-alfa foi observado, nesse caso estava falando de endometriose, ativa vias, aumenta a sobrevivência da lesão, remodelamento do tecido, produz substâncias inflamatórias e estimula nociceptores de tecidos pélvicos, levando e estando associado à dor. E se a gente trocar isso para lipedema, cabe direitinho. Então, são duas doenças que compartilham mecanismos fisiopatológicos. Muito mais do que compartilhar um excesso estrogênico, compartilham mecanismos fisiopatológicos. Quando a gente identifica coisas assim, a gente tem que entender que isso é sinal. Isso é um sinal de que a gente precisa fazer esse diagnóstico, é um sinal de que existem coisas para serem tratadas juntas, porque talvez se você não tratar isso aqui, se o André tiver uma paciente com endometriose e lipedema e ele não enxergar esse lipedema e ele não tratar esse lipedema, ele não diminuir essa inflamação de lipedema, talvez o resultado do tratamento de endometriose dele não seja tão bom assim e vice-versa. Exato, porque o estrogênio ele é a chave dessas duas condições. E quando a gente olha... A mulher é a mesma, né? Exato. A formativa do estrogênio estimula o crescimento das lesões endometrióticas. Nesse cenário, estimula a inflamação local, estimula a angiogênese e invasão dos tecidos. E essa informação é extremamente importante. A expressão de receptores de estrogênio, em especial o estrogênio beta, que é o mais estimulante de tecido endometrial, ele está aumentado não uma, não duas, não 10, mas 142 vezes nas lesões de tecido endometrial. E por isso, bloqueio hormonal é tão importante nessas pacientes que não querem engravidar. Porque mesmo com um bloqueio, você ainda vai ter um efeito desse estrogênio, especialmente no tecido adiposo, e por isso que todo ginecologista precisa entender sobre tecido adiposo. Nós precisamos entender que o tecido adiposo, em sendo uma máquina de produção de estrogênio, e a mulher com endometriose tendo os seus focos de tecido endometrial ectópico com receptores que são 52 vezes maior do que a mulher que não tem, nós não podemos deixar que essa produção de estrogênio, que pode não ser pelo ovário, pode ser pelo tecido adiposo, ela ocorra. E aí a progesterona, que é o grande responsável por frear, a progesterona ela é a super nani do estrogênio. Ela deveria, num cenário adequado, reduzir a proliferação celular, estimular a diferenciação celular e induzir a atividade daquela enzima que está bloqueada, a 17-beta-hidroxiesteroide desidrogenase tipo 2, ela não funciona.
E é importante que a gente lembre aqui só um ponto de atenção que essa mesma enzima, a 17-beta-hidroxiesteroide deshidrogenase tipo 2, ela requer no cenário da endometriose um nível de vitamina D, anotem por gentileza, superior a 60 a 80 nanogramas por decilitro. André, mais 30 não já é suficiência de vitamina D? Sim, mas para que essa vitamina D consiga modular a expressão da enzima 17-beta-hidroxiesteroide deshidrogenase tipo 2, ela precisa estar no nível sérico, dosado no sangue periférico, entre 60 e 80. O que acontece é, grande parte dessas pacientes não consegue manter esse nível de vitamina D adequado e por uma série de outros fatores existe a resistência à progesterona. E aí, quando a gente está diante de resistência à progesterona, na endometriose você pode ter uma dominância estrogênica com níveis de estrogênio normais, porque você tem resistência à progesterona. Então, André, acabei de dosar o estrogênio sérico da minha paciente com endometriose. Deu 25, então quer dizer que ela não tem predominância estrogênica. Errado. Ela tem predominância estrogênica, porque ela não produz progesterona e mesmo o mínimo que ela produz tem resistência, porque as células de lesão endometriótica, como a gente viu, tem baixíssima quantidade de receptores alfa e beta. E aí o estradiol permanece elevado, por endocrinologia ele aumenta dentro da lesão e as lesões continuam a crescer. Adoro essa palavra. O quê? Endocrinologia. É, porque é o efeito de produção hormonal dentro da própria célula. E é exatamente isso que a gente vê nesse slide belíssimo. Prestem atenção aos compartimentos da célula. A gente vai ter aqui em cima, vamos aqui para baixo, no estroma do tecido estromal, você tem a resistência à progesterona e o receptor de progesterona. Aí presta atenção. Presta atenção, no estroma, o receptor de progesterona, ele está reduzido. Maravilha. Receptores de progesterona reduzidos fazem com que você tenha uma alteração nuclear que deveria barrar esse hiperestrogenismo por endocrinologia e ele não consegue. Então, níveis de estrogênio por conta da atividade da proteína STAR, por conta do aumento das atividades enzimáticas de SF-F1, você aumenta estradiol. Como é que está a 17-hidroxiesteroide deshidrogenase, que seria responsável por reduzir a potência do estradiol, bloqueado. Então, eu não consigo diminuir a potência e o meu estradiol não vira estrona, que seria 16 a 18 vezes menos potente do que o estradiol. Então, mantenho a minha potência. Maravilha, esse excesso de estrogênio, ele entra dentro da lesão endometrial e ele começa a se ligar nos seus receptores e estimular a inflamação. Nesse cenário, a gente tem liberação de prostaglandina E2, que causa contração do miométrio. A cólica menstrual é exatamente por contração da prostaglandina E2 e F2-alfa no tecido miometrial. E a liberação de NF-kappa-beta. Lembra o miodesin? O miodesin é um bloqueador de NF-kappa-beta, por isso que ele melhora a dor nas pacientes. Dentro desse cenário, a célula de tecido endometrial, vocês lembram, você tem sangramento e reabsorção. É muito comum você pegar a presença de líquido livre na pele da sua paciente. Por quê? A gente viu na minha aula introdutória que o estradiol espessa o endométrio e o tecido endometrial ectópico também. Então, se a gente fosse fazer uma analogia, e assim que eu explico para as minhas pacientes em consultório, é como se ela sangrasse pelo endométrio e sangrasse pelo foco. E é isso que a gente vê na prática. Se ela tem um foco de endometriose no intestino, aquilo ali sangra. Na hora que aquilo reabsorve, você começa a ter um mecanismo de apoptose diferente do habitual. Esse mecanismo é induzido pelo excesso de ferro. Já ouviram falar em ferroptose? O excesso de ferro, que é comum no tecido endometrial ectópico por conta desses sangramentos que são reabsorvidos, ele gera estresse metabólico e ele faz peroxidação lipídica das membranas rompendo. Vocês viram que esse mês teve a publicação do artigo sobre creatina é ruim para a endometriose? É porque creatina diminui ferroptose. Então, existe uma evidência biológica de que a utilização de creatina em doses altas possa alterar esse mecanismo de defesa de apoptose daquela célula induzido pelo excesso de ferro. Mas é apenas evidência biológica, para não deixar nossas pacientes loucas. Porque se ela, doutor, mas eu uso porque eu vou fazer meu treino, agora vai ficar ruim. Então,
pode utilizar em doses baixas, não tem problema. Hoje você consegue dosar creatina. A gente estava discutindo na mentoria esses dias sobre dosagem de creatina, para ver se realmente é necessário você fazer essa reposição ou não. Às vezes você já está saturado os seus níveis de creatina e você não precisa. Então, entenderam que existe uma atividade inflamatória imunológica, a mesma coisa, TNF-alfa, fator de crescimento vascular, NF-kappa-beta e receptores de progesterona no tecido estromal. Vamos dar uma olhada como é que isso se comporta, então, no tecido adiposo, pensando em lipedema? Aí sobrou batata quente para mim, porque aí eu falei, bom, eu vou ter que achar, então, no lipedema, algum grau de resistência à progesterona. Será que tem? Não faria sentido, já que é uma doença tão parecida. E aí, que eu sou encravada, eu fui procurar. Aí eu fui procurar, e procurei e achei que não. A princípio, a identificação de receptor de progesterona em tecido adiposo, ela é jovem. Só em 1998, que surgiu a primeira publicação, que, aliás, é essa mesmo que está aqui. Tá? E o que eles encontraram? Eles encontraram receptor estrogênico na fração adipocitária do tecido adiposo. Então, lá no tecido adiposo, no adipócito, receptor estrogênico. E acharam receptor de progesterona na fração estromal. Lembra? Fração estromal. Eu falei, então tá no lugar certo, parece que tá, então. Só que as publicações subsequentes a isso mostravam um efeito mínimo na diferenciação de adipose e adipogênese relacionada à progesterona. Aí eu falei, então aqui bogou, aqui não tem nada. Vai ser só essa relação direta, né? É só uma relação, então não é. Mas eu sou chata pra caramba, eu fiquei procurando. E aí eu achei o link. Existe, sim, uma resistência à progesterona, existe uma alteração de receptor de progesterona, mas ela não está no adipócito, ela está no mastócito. Aí ficou bonito, aí ficou lindo. E aí vocês estão vendo uma coisa que não está escrito em lugar nenhum, de nenhuma publicação de lipedema. O que se viu, então? Se viu que a progesterona, e lembra que eu mostrei isso na aula de transição de menopausa? A progesterona ela é capaz de inibir a atividade de mastócitos. Ela é boa, ela estabiliza a DAO, inclusive. Então, ela acalma um pouco a atividade estaminérgica, ela acalma os mastócitos. Enquanto o estrogênio faz o contrário, ativa, deixa os mastócitos mais excitados, né? E o mais legal dessa história é que existe uma dose dependência. Então, quando essas células foram expostas a cada vez mais concentração de progesterona, mais se via esse efeito estabilizador de membrana de mastócito. Aí, a gente vai ter um estudo de 2018 mostrando que, em pacientes com lipedema, existe uma baixa densidade de receptor de progesterona. Aí sim tudo fez sentido. Aí a gente achou realmente aonde que a progesterona tem um papel nas mulheres com lipedema. Olha aqui a diferença de contagem de mastócitos em pacientes controle, pacientes com lipedema, a contagem de receptor de progesterona nos mastócitos das pacientes com lipedema. Mas o mais legal nem está aqui. O mais legal é o conhecimento de que onde estão os mastócitos? Não, os mastócitos, quando a gente vai olhar tecido de lipedema, a gente vai ter ali nos vasos linfáticos. E as alterações de vasos linfáticos, de circulação linfática, elas são quase que uma marca registrada do lipedema. Então, nesses cortes, nesses estudos de biópsia, se observa em mulheres com lipedema uma quantidade muito maior de mastócitos em volta do sistema linfático, em volta dos ductos linfáticos. Então, quando a gente vai procurar mastócitos no nosso corpo, a gente vai achar no tecido adiposo, a gente vai achar muito mastócito em volta do sistema linfático. E quando esses mastócitos estão hiperativados, o que eles geram? Eles geram uma alteração linfática.
E quando eles geram alteração linfática, eles mexem no mecanismo de progressão do lipedema. Esse é o link. Então, nas mulheres com lipedema, eu além de ter mais mastócitos em volta dos ductos linfáticos, eu tenho uma redução da ação da progesterona nesse mesmo lugar. E com isso, esses mastócitos ficam mais desequilibrados. Então, o que tem em comum, né, entre as pacientes com lipedema e com endometriose? Um monte de coisa. Um diagnóstico atrasado, anos de sintomas sem se fazer um diagnóstico, faixas etárias comuns, essa influência hormonal, essa questão da inflamação, das comorbidades associadas, dessa disfunção de tecido adiposo e a questão da dor crônica e baixa qualidade de vida, que é extremamente comum em mulheres com lipedema e endometriose. E as conexões estão aí. Essa resistência à progesterona, alterações de enzimas de esteroidogênese, de aromatase, de 17, de 11-beta, as flutuações hormonais, o impacto do microbioma intestinal, que a gente vai falar muito ainda hoje, e a qualidade de vida, né, André? Então, olha que interessante esse estudo aqui, feito na República Tcheca em mulheres com lipedema. Olha a quantidade enorme de pacientes aqui, a imensa maioria das pacientes, se a gente for somar aqui, dá 60%, mais que isso, de pacientes com depressão moderada, severa e severa. Se a gente somar isso aqui tudo, 10, 24, dá com 60% de pacientes com sintomas depressivos muito importantes. E a mesma quantidade, a mesma proporção alta de mulheres, aqui 67%, mais de 80% de pacientes infeliz, não satisfeita, ruim. Isso na República Tcheca e aqui no Brasil, isso aqui é a minha dissertação de mestrado, avaliando exatamente a qualidade de vida das pacientes com endometriose. Mesma coisa. Mesmo grau de insatisfação, pacientes também com baixa qualidade de vida, baixa qualidade de vida sexual, problemas no relacionamento, problema com o próprio médico, problema com o tratamento, problemas com o fato de ser infértil, dificuldade de performar no trabalho. Então, a gente entra num cenário que são duas doenças que impactam uma infinidade de pacientes no Brasil e no mundo inteiro, gerando baixa qualidade de vida e sem uma abordagem efetiva. E aí, olha que coisa interessante, a gente começa a ver, isso aqui é um trabalho de endometriose falando sobre a produção de estrogênio no tecido endometrial. Especialmente se essa paciente tem obesidade, o tecido adiposo é uma máquina de aromatização, de produção de estrogênios a partir da conversão dos androgênios. Isso estimula a liberação de citocinas pró-inflamatórias, especialmente COX-2 e prostaglandina E2. Isso também, a própria inflamação é causa e consequência da atividade de aromatase e, mais uma vez, a gente entra dentro da endocrinologia para que você tenha uma produção de estrogênio no tecido endometrial. E aí, Ju trouxe a avaliação. E se a gente trocasse o nome ali de estradiol por lipedema, o que é que a gente ia ter? Exatamente a mesma coisa. E aí, para ser mais legal, eu ainda coloquei as referências, tá? Então, depois, quando vocês receberem esse material, vocês vão ver que eu defendo as questões de pele, de espessamento de pele, as alterações de tecido adiposo, de síntese estrogênica, esse de produção de COX-2, não encontrei, mas vou encontrar, porque eu já sei quem eu já sei de quem está pesquisando isso. Os aumentos de prostaglandina também, esse excesso de atividade de aromatase, esse excesso local de produção estrogênica, né, muito mais local. Não esperem encontrar níveis estrogênicos aumentados, nem em pacientes com endometriose e nem em pacientes com lipedema. Pode acontecer? Pode, mas não esperem encontrar necessariamente isso, tá? E às vezes nossas pacientes vêm com essa, doutor, mas eu vi na internet, eu vi a senhora falando no Instagram que era uma doença de excesso estrogênico, dominância estrogênica, e meu estrogênio não está alto, e agora? Como é que eu saio dessa? Vocês têm que explicar isso para as pacientes. Os ginecologistas que estão aqui, vocês têm visto a associação de endometriose com outras doenças autoimunes no consultório de vocês? E vocês sabem que isso é tão verdade que os trabalhos grandes, eles mostram uma associação muito grande, por exemplo, de Hashimoto. As pacientes que têm endometriose e têm um TSH acima de 2,5, têm 7,98 vezes mais chance de terem
Hashimoto e endometriose do que as populações sem essa doença. Então, é mandatório, no último guideline de endometriose, manda que a gente faça dosagem de anti-TPO, de anti-TRAB e de TSH nessas pacientes. E, idealmente, comecem a fazer um ultrassom com Doppler da tireoide nas pacientes de vocês com endometriose. Porque essa alteração do sistema imunológico, gerando o acúmulo de citocinas inflamatórias, o acúmulo de ferro, as alterações inflamatórias, elas geram, sim, uma permissividade do sistema imunológico. Não só para hipotireoidismo que a gente viu, mas também você tem isso dentro do cenário do lipedema, mas as pacientes com endometriose, elas têm um risco aumentado também, a gente vai mostrar daqui a pouquinho, para a fibromialgia, que é um ponto de convergência com o lipedema. E essa aqui é uma publicação muito importante que mostra comorbidades associadas, encontradas em mulheres com lipedema. E aí a gente vê ali a obesidade, né, uma quantidade bem grande, eu acho que até aqui subestimada de mulher. E isso vai ser diferente para cada continente, para cada país onde se fez. Em segundo lugar, alergias. Eu já vou explicar para vocês, mas vocês já sacaram por que tem alergia aqui, tá? E em terceiro lugar, hipotiroidismo. Tanto que, no Standard of Care, que a gente pode ter aí como um consenso mundial, que ele foi feito por uma grande autora de lipedema, que é a doutora Karen Herbst, talvez uma das maiores do mundo, e lá, evidência há, tá? Tem que buscar a função, fazer função tiroidiana em toda mulher com lipedema, e ela ainda fala, e tem que pesquisar doença autoimune de tireoide, tá? Então, aqui, 27% a 36% das mulheres com lipedema têm hipotiroidismo, e a imensa maioria delas, mais do que o habitual da população, é portadora de doença tiroidiana autoimune. Isso aqui é super interessante, que a gente começa a ver, dentro desse cenário, como é que se comporta a intolerância histamínica. Então, quando o Ju comenta que a mulher começa a ter coriza, taquicardia, hipotonia, cólicas menstruais, prurido, flush, urticária, distensão abdominal, dismenorreia, dor abdominal, constipação, dispneia e rinite, isso pode ser um aumento da liberação de histamina no sistema. Então, imagina que a paciente chegou no seu consultório só dizendo, olha, doutor, eu estou com cólicas menstruais, eu sinto um pouco de flatulência, distensão abdominal e, às vezes, eu tenho um pouco de dor de cabeça. Você vai pensar em intolerância histamínica ou vai pensar em endometriose? Mas toda vez que você pensar em endometriose, você procurar outros sinais e sintomas, lembrem, o estrogênio ele estimula, nesse cenário, a degranulação de mastócitos, para liberar mais histamina. Então, eu estou diante de uma condição de hiperestrogenismo, eu tenho que lembrar da associação de mastócito com progesterona e com estrogênio. Isso aqui, a gente sabe que, como o Ju também comentou, a progesterona estabiliza, mas eu não tenho resistência à progesterona nas pacientes com endometriose? Então, quem me estabiliza não está funcionando, quem me estimula está hiperexpresso. E aí a gente começou a ver que algumas pacientes que tinham especialmente o endobelly, a distensão abdominal, doutor, eu acordo de manhã, eu estou magra, no final do dia eu estou com 4 meses de gravidez. Começa a investigar a intolerância histamínica. Como? Dose de histamina fecal. A histamina fecal é esperado que ela esteja menos de 500 nanogramas, isso aqui é um coprológico funcional. Essa minha paciente que tinha uma leve distensão abdominal, 921. Mas olha essa que tinha uma gravidez todo final de dia, 8.277. Uma liberação de histamina absurda. E a gente começa a ver que a microbiota intestinal e o microbioma, ele pode também contribuir, daqui a pouquinho a gente vai ter uma aula que eu vou falar de intestino, no cenário da saúde da mulher, você tem que o microbioma pode impactar o estroboloma, isso mexer com a regulação hormonal e, mais uma vez, isso vai alterar a parte inflamatória imunológica. De forma muito rápida, porque daqui a pouquinho, eu vou até guardar esse slide para daqui a pouco, vou explicar esse em detalhes daqui a pouquinho, mas a gente vai mostrar para vocês que tanto a endometriose, ela pode gerar desbiose intestinal, com a hiperexpressão e um supercrescimento de Escherichia coli, de Shigella, de Prevotella, enfim, de enterobactérias, por conta do efeito inflamatório. Se você tem um aumento da liberação de interleucina 6, interleucina 8 e fator de necrose tumoral, você quebra as tight junctions. Na hora que você perde essa permeabilidade intestinal, essa resposta inflamatória que transloca bactérias, ela gera desbiose intestinal e a própria desbiose intestinal contribui
contribuindo para o hiperestrogenismo, que daqui a pouquinho a gente vai ver isso em mais detalhes, pode ser um fator contribuinte para a progressão das células de endometriose nesses tecidos ectópicos. E no lipedema, Jo, como é que funciona o intestino? Mas e aí no lipedema, será que tem relação de intestino? Você quer uma paciente minha do consultório que veio para eu tratar o lipedema dela. E aí eu fui examiná-la. Ela não tinha falado nada de diferente, não tinha reclamado de coceira, diagnóstico de alergia. Mas quando eu pedi para ela tirar a roupa, colocar o aventalzinho, olha como é que é. Olha a pele dessa paciente. Sabe do que é isso? De tanto que ela se coça. Ela sente tanta coceira nos locais onde ela mais tem lipedema, que não é qualquer lugar. É especificamente nos lugares que ela mais tem lipedema. E aí ela sente tanta coceira que essa pele ela é grossa, ela já fez uma hipercromia. Então a gente vê que nessa paciente, talvez não em todas, como de fato tem algumas pacientes que não têm nenhum sinal de intolerância histamínica, de hiperatividade de mastócitos, mas muitas têm. E isso que a gente precisa entender, que nem toda mulher com lipedema é obrigada a ter isso. Nem toda mulher com endometriose é obrigada a ter isso. Mas é muito comum que tenha. E se a gente não identifica, a gente não vai tratar adequadamente. Então, essa paciente, por exemplo, é uma paciente cheia de histamina também. Cheia de histamina fecal. E olha aqui que bonitinho aquela historinha que eu estava contando para vocês. Ó, que dentro do sistema, o nosso sistema linfático, ele é lotado de mastócitos. Os mastócitos, eles circulam, eles estão ali em torno do sistema linfático. A pele tem ali de 7 a 12 mil mastócitos por milímetro quadrado, o intestino tem muito, pulmão também. O tecido adiposo não tem nenhuma publicação que contou isso em lipedema. Contou em tecido adiposo normal, mas no lipedema a gente ainda não sabe. E é por isso que 36% dos pacientes com lipedema vai referir, se for perguntado, porque elas não vão sentar na mesa de vocês e dizer, então, olha só, deixa eu até te falar, porque eu já estudei, então eu acho que eu tenho intolerância histamínica. Algumas vão, porque se a gente educar, se a gente falar sobre isso, usando as nossas redes sociais, por exemplo, elas já chegam falando. Mas se a gente não perguntar, de vez em quando eu pergunto, você tem coceira? Se você sai do banho se coçando todo, vai para a esteira fazer exercício, de repente tudo dá uma coceira, começa a coçar tudo. E eu já tive paciente que no consultório, então, enquanto eu estava atendendo, estava assim, ó. Então, doutora, eu nasci em 1968, eu tirei a vesícula, e ela nem... Aí eu falei, por que você está se coçando assim? Elas não reparam que elas estão se coçando. Isso é muito frequente, tá? Fibromialgia, outro diagnóstico que é muito comum em mulheres com lipedema. Uma para cada 3 mulheres com lipedema recebem um diagnóstico concomitante de fibromialgia. E é Na verdade... endometriose, igual, pode passar. Na endometriose, mesma coisa. A gente foi exatamente buscar. Mulheres com endometriose têm aproximadamente o dobro da prevalência de fibromialgia comparada com a população feminina sem a doença. Então, vale a pena investigar. As pacientes com endometriose, elas entram dentro de um ciclo de dor. Eu tive a oportunidade de dar aula no Congresso Mundial de Endometriose e a maior pesquisadora de dores ligadas à endometriose chama Susan Ossani. Ela é árabe, mas ela mora nos Estados Unidos, é a coordenadora do Centro de Dor da Universidade de Michigan, e ela exatamente começou a ver que existe uma conexão que a gente chama de endobrain. A produção excessiva de prostaglandinas e de citocinas pró-inflamatórias no abdômen, isso tem uma absorção e ela passa pelo sistema linfático e também via nervo vago, e ele consegue chegar em sistema nervoso central e estimular áreas de reentrância de dor, a semelhança do que acontece com a fibromialgia. Então, é muito importante que toda paciente com endometriose seja rastreada para a fibromialgia e o inverso também é verdadeiro, porque o endobrain é uma realidade muito velada. Uma outra associação bem comum aqui em mulheres com lipedema e que explica também essa associação com sintomas tipo gripe, né? Porque a pessoa parece que às vezes está sempre gripada, fungando, se coçando, é justamente essa questão da histamina, mas a hipermobilidade articular também. E, geralmente, essas mulheres que têm lipedema e hipermobilidade, elas são justamente as mulheres que têm mais sensibilidade à histamina. E não é coincidência.
é fisiopatologia, mecanismo fisiopatológico puro. E olha que nesse caso da minha paciente, eu usei cromoglicato, entre outras coisas, cromoglicato de sódio, que é um antihistamínico. E ela teve uma melhora bem importante. Ela teve uma melhora porque ela parou de se coçar? Talvez também, né? Mas ela teve uma melhora do lipedema porque a gente acalmou os mastócitos dela. A gente melhorou a qualidade do sistema linfático, a gente bloqueou o mecanismo de progressão do lipedema, que é a disfunção linfática. Vocês acham que se eu mandasse essa paciente usar meia o resto da vida ia ajudar? Vai colocar meia calça elástica numa mulher que tem tolerância histamínica e se coça, para você ver se elas vão ficar de meia elástica. Mas nunca. Então, esses pontos chaves da relação do lipedema e histamina, a gente já conversou bastante, acho que a gente não precisa ir mais a fundo. E uma outra conexão importante que a gente precisa falar, principalmente quando a gente fala de doenças estrogênio dependentes, e aí entra lipedema, endometriose, mais outras, é a questão intestino, de estroboloma. Então, a gente também, que a gente vai falar, o André vai falar mais, mas em muitas dessas pacientes a gente vai achar expressão aumentada de glucuronidase, então estrogênio sendo produzido, recirculado no intestino, e a gente vai precisar diagnosticar e tratar adequadamente. Aquele caso que Ju mostrou ali era de paciente dela com lipedema. Isso aqui são 2 casos de pacientes minhas com endometriose. E prestem atenção por que eu solicitei. Não são exames que eu peço de rotina na prática das minhas pacientes, mas essas 2 pacientes em questão estavam utilizando análogos do GNRH. Lembra, falamos que para que um ciclo menstrual aconteça de forma efetiva, eu preciso de pulsatilidade na primeira fase, pulsos de alta frequência e baixa amplitude para estimular a liberação da FSH para fazer recrutamento folicular e produzir estrogênio. Essas 2 pacientes estavam usando o Zoladex e a gozerrelina, que é um análogo do GNRH, que impede pulsatilidade. Então, não é esperado que uma paciente utilizando análogo tenha níveis altos de estradiol. Essas 2 pacientes tinham uma tinha estrogênio de 300 e pouco e outra 600. Não faziam reposição, não tinham colocado gel no braço e tinha funcionado, não tinha obesidade. E eu disse, de onde é que está vindo esse estrogênio? Era da microbiota intestinal. E aí, no tecido adiposo, né, Ju, pode passar. Exatamente o mesmo acontece. Essa conexão intestino-tecido adiposo, ela não é só importante quando a gente está falando, por exemplo, de lipedema. Lembra que eu falei que eu ia usar o modelo biológico do lipedema, de um adipócito que tem um comportamento biológico atípico, para que a gente use esse conhecimento em paralelo para as outras situações onde eu estou enfrentando um tecido adiposo disfuncional. Amanhã a doutora Denise vai fazer uma aula só sobre isso. Por né? isso que a gente chamou a Denise. Não é que a gente quer rolar de ficar falando de lipedema, não. É porque a gente quer mostrar para vocês que essas conexões não servem só para doenças específicas, mas que a gente usa esse conhecimento para ampliar o nosso leque de estratégias para tratar a mãe das doenças, que é a obesidade, que é o grande modelo de disfunção metabólica de tecido adiposo. Não existe esse eixo intestino, tecido adiposo. Vou deixar para a Denise falar mais sobre isso. O infiltrado de macrófagos, que eu vou falar até mais na próxima aula em seguida. A mesma coisa na aula de daqui a pouquinho, quando a gente falar de intestino. A gente trouxe também. aqui o terceiro elemento de intestino, né? Então, a gente falou de histamina, a gente falou de glucuronidase, de estroboloma, e o terceiro elemento desse link intestino-hormônios, ele está no LPS. Daqui a pouquinho, quem não ouviu falar vai entender isso em mais detalhes. Hã? Daqui a pouquinho vai entender mais detalhes na aula de intestino, só sobre isso. Exatamente, mas já sai daqui hoje com esse conhecimento. Uma outra coisa que é extremamente importante quando a gente fala de doenças que acometem tecido adiposo é o impacto dos disruptores endócrinos da vida moderna. A imensa maioria dos tecidos dos disruptores endócrinos mais conhecidos, especialmente aqueles obesogênicos, ou seja, aqueles associados a alterações metabólicas, eles vão residir no tecido adiposo. O tecido adiposo ele é um grande reservatório de toxinas. Então, é óbvio que isso acaba, de muitas formas, impactando o comportamento, o funcionamento desse tecido adiposo